Minha gente querida, nos últimos 20 anos, de acordo com dados publicados pela Organização Mundial da Saúde, foram reportados quase 1 milhão de casos com suspeita de meningite e 100 mil pessoas, gente. 100 mil pessoas acabaram morrendo pelo mesmo motivo. Mas você de casa sabe quais são os sintomas, os cuidados e tratamentos para evitar esse tipo de doença? Para nos esclarecer e responder às suas dúvidas, nós vamos receber hoje aqui, eu e você, nos estúdios Saúde e Fé, ele que é médico neurologista, o Dr. Júlio César Pereira. Dr. Júlio César, bom dia, bem-vindo. Satisfação em recebê-lo, doutor. É toda minha. Doutor, o assunto é sério? É muito sério o assunto. Meningite, doutor, assim, às vezes a gente escutava, quando a pessoa era pequenininha, etc, tem meningite, mas é uma doença de gente grande ou criança também pode ter? É uma doença que afeta globalmente, qualquer faixa etária. Ela tem uma preferência para as crianças menores de 1 a 5 anos. Entendi. E tem o pessoal que é um pouquinho mais velhinho, acima de 60 anos. Ela comete principalmente quem tem uma imunidade um pouquinho menor. Então a gente tem que estar sempre atento aos sintomas dela. Vamos falar sobre isso então? Por favor, vai ser um maior prazer. Doutor Júlio, meningite, primeiro vamos entender onde que ela fica, né? A meninge, onde é que ela está localizada em nosso organismo, doutor? Essa pergunta é muito bacana. O que são as meninges? As meninges são membranas que envolvem todo o nosso cérebro, nossa coluna, nossa medula espinhal. Elas servem como proteção. Então, qualquer fator que inflame ou infeccione essas membranas, a gente dá o nome de meningite. Então, quer dizer, o nosso cérebro, né, acho que até tem aqui, doutor, aqui consegue fique à vontade. Mostrar. Nós temos aqui uma proteção que a gente, Isso. depois do crânio, ali tem a meninge que vai proteger o nosso cérebro. A gente tem a pele, né? A pele. O osso, embaixo do osso, a gente tem essa membrana que protege o nosso cérebro contra pancadas, contra agentes, agressores. Essa parte amarelinha aí, doutor? É exatamente essa partezinha que a gente tem embaixo aqui. Pode ser essa não parte amarelinha. É amarelinha ou não? Isso, a amarelinha, na verdade, é a camada de gordura. É um pouquinho mais abaixo dela que a gente consegue ver. Vamos dar um close, então. Abaixo da amarelinha tem uma camadazinha. Isso. Ali que está que a meninge. Envolve bem o nosso cérebro, todo o nosso encéfalo e toda a nossa coluna. Ok, todo a coluna espinhal também tem essa... Tem, e ela fica inflamada também. E é lá que a gente consegue fazer o diagnóstico. Então, a meningite, é a inflamação disso. Perfeito. Por que isso acontece, doutor? Diversos fatores podem causar a meningite, né? Desde alterações químicas, inflamatórias, mas o mais importante para a gente falar hoje são as meningites infecciosas. Elas podem ser causadas tanto por vírus, quanto por bactérias, quanto por fungos, quanto por outros agentes. Ok. Como é que elas entram no organismo? Um alimento mal lavado, com uma bactéria, um vírus, doutor? Uma pneumonia que não foi curada e foi lá? Etc. O principal reservatório é o homem mesmo. Essas bactérias, elas geralmente, os vírus e bactérias, elas estão colonizadas na nossa nasofaringe, nossas vias aéreas. E às vezes, por um desequilíbrio entre nossas defesas e essas bactérias, elas acabam adentrando para dentro do crânio e caem dentro dessa meninge, encostam nessa meninge e inflamam. Ok. Agora, eu fico imaginando, doutor, assim, que isso aí é um escudo protetor, certo? Perfeito. Porque essas bactérias, os vírus, os fungos ou outros agentes, eles vão tentar entrar no cérebro. Perfeito. Ok? Então, essa meninge, que é essa camada protetiva aí que a gente tem, vai impedir que entre aí. Por isso que ela fica inflamada, porque ela vai reagir, ela está dizendo assim, opa, tem gente aqui tentando invadir o meu cérebro, eu vou proteger, e ela fica doente. Perfeito. Nosso sistema nervoso central é um santuário imunológico, não é para entrar nenhum bichinho ali, para a gente poder funcionar direitinho. E as meninges servem como uma membrana protetora mesmo. Tá? A partir do momento que a gente perde essa batalha, a gente tem essa inflamação da membrana e aí sim configuramos uma meningite. Ok, mas assim, acontecendo já uma meningite, a membrana ela está afetada, essa proteção. Aí a bactéria, o vírus, o fungo, etc., o agente, ele pode, já que ela está afetada, já que ela está inflamada, ele pode entrar, ele pode seguir o caminho? Perfeito. Por contiguidade, ela vai seguindo e primeiro ela comete a meningite e depois ela pode sim acometer o cérebro. Acho que essa era a grande pergunta. E assim a gente tem um caso muito mais grave, que a gente vai começando a chamar de encefalite. Ela começa a inflamar o próprio encéfalo. Tá? E aí sim a gente tem um critério muito maior de gravidade nesse sentido. Doutor, o assunto não é esse, mas eu vou aproveitar, já que essa invasão... Por exemplo, me veio aqui na cabeça a famosa toxoplasmose, né, que é a doença dos animais, do gato, etc. É um caso típico que ela invadiu, doutor, assim, foi ela direto, invadiu, ela penetrou venceu essa membrana e acometeu o encéfalo, Entendi. então os nervos cranianos, alguns outros locais. Também é um tipo de meningite que a gente pode ter, evoluindo para um quadro de complicação mais grave. Entendi. Então, ou seja, é grave porque é a nossa camada protetiva e se não tratar isso,
pode invadir o cérebro e as Aí sim, consequências. temos muitas complicações em relação a isso. O fato de ser uma meningite, uma inflamação, isso ela fica nessa espessura ou tende a inchar, tende a dar um edema e vai pressionando aí o cérebro, doutor? Todo o tecido que inflama, ele incha, né? Quando a gente tem uma inflamação no dente, no dedo, tudo incha. No cérebro não seria diferente. Então é aí que mora um dos grandes problemas da meningite. Essa membrana inflama e acaba inchando, o cérebro perde a regulação do sistema circulatório e acaba inchando, comprometendo a circulação e as funções do próprio cérebro. Tá? E conforme essa bactéria, esse vírus, vai acometendo também regiões adjacentes, vão causando inflamações em outros locais também. Okay. Essas bactérias e vírus, quais são assim, os agentes? Ou seja, você falou que nas vias aéreas, eu estou com gripe, eu estou com pneumonia, eu vou tossir, etc. Eu passo por outro. É contagiosa, doutor? Como é que é? É bom a gente separar os tipos das meningites pelos tipos de agentes que causam. As meningites mais comuns são as meningites virais, né, das meningites infecciosas. Ainda bem, elas tendem a ser mais brandas, né, são geralmente causadas por vírus que estão no nosso trato digestório, nas nossas vias aéreas, tá? Vírus de herpes, vírus, até mesmo o vírus da poliomielite, da cachuba, qualquer vírus pode acometer isso. Dos enterovírus, adenovírus, elas são quadros mais brandos, como uma febre baixa, uma dorzinha de cabeça, esses mais delicados, vômito. doutor, me desculpa a pergunta, mas esses mais delicados, tipo, sei lá, o HIV, etc. Isso também pode causar, qualquer vírus pode se acometer. Tá? Mas graças a Deus os mais comuns são os mais brandos. E a gente tem também as meningites bacterianas, e aí que reside o problema. Geralmente são quadros mais graves, com mais sintomas, com uma possibilidade maior de disseminar pelo restante do corpo, e nesses casos a gente tem que ter uma atenção muito maior. Essas bactérias são trazidas, como que a gente leva até a meningite? Apesar da gente ter uma colonização por essas bactérias, todos nós temos no nosso trato respiratório, algumas situações propiciam que a gente tenha uma deficiência da nossa imunidade. Como que a gente pode explicar isso? A gente tem algumas variedades de bactérias que são mais agressivas. Então, a gente pega o contato direto de pessoa a pessoa, uma pessoa infectada por uma bactéria, por uma cepa de uma bactéria que seja mais virulenta, e ela passa por contato direto, via gotículas de saliva, principalmente em regiões de grandes aglomerações, pessoas que dividem o mesmo dormitório, creches, quartéis, alojamentos conjuntos, e aí sim você tem uma transmissão de pessoa para pessoa e a depender da imunidade dessa pessoa, essa bactéria pode invadir essas meninges e causar essa doença tão grave. Ok, agora quais são os sintomas? É febre, dor de cabeça? Como é que ela se manifesta? Perfeito. Os sintomas mais característicos da meningite são febre, dor de cabeça associada a vômitos. Os vômitos têm umas características peculiares que a gente fala de vômito em jato, mas na verdade é um vômito sem náusea, né? A pessoa do nada ela acaba vomitando. E isso faz a pessoa procurar o médico e lá a gente encontra um monte de outros sinais e sintomas que são bem importantes também. Agora, doutor Júlio, se são dor de cabeça, vômito, etc., isso também tem tantas outras coisas que confundem, que provocam isso, né? Essa é a importância da gente avaliar, sempre com o médico, os outros sintomas que podem aparecer junto a isso, né? Qualquer infecção pode causar uma dor, uma febre, uma náusea, um vômito. Mas quando a gente associa a isso, um rebaixamento de nível de consciência, o paciente fica meio prostrado, fica meio confuso, às vezes ele evolui com crise convulsiva, isso é um sinal de alarme muito importante para ter um acometimento do sistema nervoso central. Tem períodos do ano, doutor, que ela se desenvolve mais ou é mais propenso a gente pegar ou contrair essa meningite? Ou seja, porque é mais frio, então, ou porque é mais calor, etc. A gente tem uma sazonalidade bem definida. Nos meses de inverno, pelas aglomerações que a gente vê, a gente fica cada vez mais junto, com as janelas mais fechadas, a gente tem uma tendência maior de disseminação dessas bactérias. Então, as meningites bacterianas têm uma maior incidência nos meses de inverno. O cuidado tem que ser redobrado nesse sentido. Já as meningites virais, por outros motivos, elas cometem mais no verão. Quadros mais brandos, mais leves, a gente não tem tanta essa preocupação. Doutora, é assim como ela surge, ela pode desaparecer sozinha? É um pouco mais complicado, que uma vez que a bactéria conseguiu vencer nossa defesa, é pouco provável que a gente consiga se livrar dela de uma maneira sozinha. Obviamente que tem sistemas de defesa que a gente consegue se livrar, mas na grande maioria das pacientes, das pessoas acometidas, a gente precisa de antibiótico terapia. Entendi. Tá? É uma doença que ela pode ser grave. Mesmo tratada, a gente tem um índice de complicações de pelo menos 20%, não com sequelas ou até mesmo com óbito. O fato de ser assim uma desproteção, e a gente sabe que o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, vai agir qualquer agressor que a gente tiver. Pessoas que têm, por exemplo, assim, doenças autoimunes ou o sistema imunológico baixo, está mais propensa?
Sim, é por esse sentido que as crianças de 1 a 5 anos são mais suscetíveis olha e só. aquelas maiores de 60 anos também. Obviamente, pacientes portadores do vírus da AIDS ou qualquer outra doença que comprometa a imunidade tem uma maior tendência a ter isso, por conta da deficiência das barreiras que eles mesmos têm. É uma doença externa, de fora para dentro, ou de repente há um fator hereditário, uma carga genética, ou o pai teve, o vovô teve? Ela é também? uma doença contagiosa, ela tem uma bactéria, tem um agente específico que entra dentro do nosso organismo e causa toda essa doença. Uma vez que entra, se aloja, tem um tempo de incubação, sei lá, para se manifestar, não? O tempo de incubação vai de 3 a 10 dias no geral, que você tem o contato, depois de uma semana a 10 dias você começa a apresentar os sintomas da doença. Olha que interessante, gente. Tomei até uma água porque o assunto está interessantíssimo aqui. Hoje falando sobre meningite, né? O senhor trouxe algumas imagens. Eu quero convidar o senhor aqui, doutor, por favor, aqui, doutor, algumas imagens que o senhor vai falando, explicando aqui. Por que essa imagem está com meningite aí, doutor? Aqui é um dos exames clínicos que a gente faz para diagnosticar a irritação dessa meninge, né? Como ela recobre a membrana desde o cérebro até a nossa medula, a gente tem algumas maneiras de saber se isso está inflamado ou não. Essa manobra a gente chama de manobra de Lazague. Consiste em deixar o paciente deitado e levantar a perna dele. Nos pacientes que estão com algum grau de meningite, isso causa uma dor danada, uma sensação de choque. Os pacientes reclamam bastante. Mas uma pessoa que é sedentária, uma pessoa que não faz atividade física, uma pessoa assim que de repente tem problema de articulação, etc, vai doer de qualquer jeito. A dor é um pouco diferente, né? Essa dor é mais constante. A dor do paciente que tem uma hérnia de disco, ela é um pouco diferente, ela é mais irritativa, com mais sensação de choque. No caso da meningite, o paciente tem uma dor muito mais lancinante, ele não consegue ficar nessa posição, ele acaba sentando, até de tanto que é o incômodo que ele apresenta. O fato de ter a meningite na membrana que reveste o cérebro e a espinha, o fato de pegou, digamos que está lá no cérebro, está lá na cabeça, automaticamente o espectro total da meninge vai sofrer ou pode ser localizada somente aqui, doutor? Onde está sendo um foco? Isso é muito importante. A infecção geralmente ela é localizada, mas a gente consegue pegar sintomas bem a distante, tá? Porque nessa membrana, por baixo dela, circula um líquido, que a gente chama de líquor, que serve para lubrificar e proteger o encéfalo também. Então, a inflamação, mesmo que seja aqui em cima, a gente consegue perceber aqui embaixo, que facilita muito o nosso diagnóstico. Tá, agora, pode doer só nas costas, digamos assim, e não na cabeça? É pouco provável que isso aconteça, é mais comum uma sensação a gente chama isso de meningismo, né? Essa inflamação da meninge acometendo toda a região, então vai doer em vários locais, por isso que os sintomas são bem diferentes. Além desse exame clínico, a gente tem um outro sinal, que a gente chama de sinal de Brudzinski, que é um nome meio complicado, mas é para a gente ver a irritação mais alta. Você pede para o paciente, quando deitado, tentar levantar, ele sente essa dor, ele tem que encolher as pernas ao levantar, você tem uma rigidez de nuca, o que a gente chama, o paciente não consegue encostar o queixo no próprio peito pela dor, então a gente consegue ver que é um processo disseminado por todas essas meninges. Mas isso acontece num fator da crise, porque de repente a pessoa que tem problema de articulação, problema de ortopédico, digamos assim, coluna, alguma vértebra, vai doer também. Sim, mas isso num contexto de febre, náuseas, vômitos, com rebaixamento de nível de consciência. A gente vai somando os fatores, vai preenchendo o nosso quebra-cabeça para tentar chegar nesse diagnóstico. Eu perguntei isso de propósito, porque de repente eu também quando balanço minha cabeça dói, eu tô com meningite. Não. Isso acompanhado com febre. Sim, com todos os outros sintomas, com contato, com tudo isso. Temos mais fotos aqui, doutor? Né? Aqui é para demonstrar bem essa meninge que a gente vê em volta do cérebro. Aqui a gente tem um corte da nossa cabeça e aqui temos o cérebro e a membrana é exatamente isso aqui, por onde passa isso aqui, como se estivesse puxando, né? Exatamente. Então, essa parte que inflama, ela tem um contato íntimo com o cérebro que pode causar os outros sintomas que a gente tem. Ela reveste tudo, desde aqui de cima até lá embaixo. Quando a gente tem, assim, por exemplo, uma comparação, uma carne, que vai preparar uma carne, a mamãe agora de repente assim está em casa, vai preparar o almoço, de repente tem aquela carne e tem aquela parte mais branquinha que muitas pessoas tiram, é a fáscia chamado, né? Isso é uma fáscia. Fáscia, né? Então seria mais ou menos isso, aquela proteção... Mas é uma proteção exatamente, a fáscia é mais uma proteção muscular e a meninge é a proteção do sistema nervoso central. Entendi. Para a gente poder entender, foi ficar boa a analogia. Mais uma foto aqui, mais uma foto... E aqui a gente demonstra no vírus ou a bactéria acometendo o próprio encéfalo. A gente consegue perceber que ela, ao transpor essas membranas, ela vai acabar acometendo o tecido cerebral e causando uma série de complicações. A bactéria vai se multiplicando aqui, doutor? Sim, a bactéria ela vai lá e ela se aloja e vai se multiplicando, inflamando, inflamando. E aí acontece o pior, ela vai se disseminando também. Ela pode sair daí e correr para outros lugares também, causando um quadro muito mais grave.
Pode acontecer, sei lá, o senhor falou isso aqui, recapitulando, pode ser bacteriana, viral ou fúngica. E por diversos E outros... outras situações. Eu posso ter as 3 entradas ao mesmo tempo ou não? Ou Ao uma mesmo elimina a tempo, outra? é pouco provável, elas vão competir e uma vai acabar ganhando. Mas se você teve uma meningite bacteriana lá quando você estava na sua infância, isso não quer dizer que você não possa ter uma meningite viral quando você for mais adulto. Uma coisa não preconiza imunidade à outra. São diversos agentes que podem causar. Agora, o doutor, quer dizer que é mais comum em crianças e na fase porque mais adulta, mais senil? Perfeito. Acima dos 60 anos, ou menor de 5 anos, ou acima dos 60. Porque são os polos de onde a gente tem a imunidade um pouquinho mais baixa. Por isso que a gente tem uma atenção especial a essas populações, em relação a medidas preventivas, em relação à vacinação, a tudo isso. Doutor Júlio, por favor, entre em nossa salinha de saúde e fé, doutor. Então, recapitulando até agora, vamos ver se eu aprendi. Meninge é uma membrana que reveste o nosso cérebro e a nossa medula espinhal. É um conjunto, né, doutor? É um conjunto de proteção. Pode ficar doente por vírus, bactérias e fungos e outros agentes. Perfeito. E quando isso acontece, pode vir com febre, dor de cabeça e vômitos, né? Perfeito. Aprendi? Perfeito, associado aos outros sintomas que a gente vê quando a gente vai examinar o paciente. Ok. Por exemplo, quais são os outros, doutor? Como a gente falou, aquela rigidez de nuca, aquela incapacidade de encostar o queixo aqui, aqueles testes provocativos de meningite, a gente tem dor, algumas movimentações, e as outras avaliações que a gente faz em nível de hospital. Muito bem. E agora vamos falar um pouquinho dos tratamentos. Como é que eu posso... Chega uma pessoa, o senhor analisou, fez todas aquelas manobras, realmente a pessoa está com meningite. O que o doutor Júlio vai começar a fazer com essa pessoa? Perfeito. O mais importante, a gente tem um alto índice de suspeição. A gente tem que suspeitar de ter meningite. A gente não pode, como fala no linguagem popular, comer bola com isso. Então, a gente tem que avaliar com calma cada paciente e fazer alguns exames para fazer esse diagnóstico específico. E qual que é esse exame? É o exame do líquor. Tá? A gente consegue extrair um pouquinho desse líquido que roda entre a meninge e a medula e retirar e analisar ele. Como é que se retira, doutor? É uma agulhinha? É aquela agulha que é parecida com aquela raquianestesia, aquela anestesia que a mulher faz quando vai fazer o parto. Ao invés de a gente injetar um anestésico, a gente retira um pouquinho desse líquido para poder analisar. Ali sim a gente tem uma avaliação muito rica de se tem ou não uma meningite e principalmente que tipo de meningite é. Porque a partir disso o nosso tratamento vai caminhar para um determinado caminho. Por fungo, por bactéria, por vírus, outro. Então tem que saber o que está causando, doutor. Apesar da gravidade, os tratamentos evoluíram muito e com a introdução dos antibióticos e das medidas de suporte, a mortalidade caiu muito dessas doenças. Aí, doutor, a pessoa está em casa, né, e o pai ou a mãe, um filho, está com meningite, etc. Eu posso abraçar, posso fazer carinho, como é que eu tenho que isolar essa pessoa porque está com meningite, portanto, é contagiosa, eu não tenho que chegar perto? Frei, essa pergunta é muito importante. A gente tem alguns tipos de meningite que são extremamente contagiosas, principalmente as bacterianas. Alguns tipos de bactérias... Quais são os cuidados, doutor, aí? Pneumococo, meningococo, a gente tem que ter um cuidado de isolamento, principalmente nas primeiras 24 horas do antibiótico. Tá? Então, o que a gente faz? Fez esse diagnóstico de meningite, a gente chega o paciente, ele fica isolado, né? Isolado para gotículas respiratórias, que é a principal via de transmissão, até completar 24 horas de antibiótico. Completou 24 horas de antibiótico, aí sim a gente já pode dar carinho, que é fundamental para o tratamento dessas pessoas. Tá, mas assim, doutor, ok, isso depois que a pessoa começa o tratamento, 24 horas, isolamento, etc., está recebendo o medicamento correto e certo para aquilo. Mas assim, enquanto isso não acontece, a pessoa está em casa, está lá com todos os sintomas, eu posso contagiar a família inteira, doutor? Isso é muito importante, principalmente pela questão da disseminação pessoa a pessoa que a gente tem nesses casos. Então, alguns cuidados a gente faz, o paciente que ele desenvolve a meningite, ele é uma fonte de transmissão. Claro. Perfeito, podendo acometer todo mundo que teve contato com ele. Por isso que a gente faz uma questão que chama quimioprofilaxia. Para todos esses contactuantes que a gente acha que teve um contato íntimo por mais de 4 horas, que divide o mesmo domicílio, divide o mesmo quartel, frequenta a mesma creche, a gente acaba entrando com algumas medidas para prevenir que eles desenvolvam a doença. Entendi. Agora, doutor, vou colocar situações assim que eu fico imaginando. A mamãe está gestando, né? É gestante, o neném está lá 3, 4, 5, 6 meses, enfim. Ela tem meningite. A criança vai ter também ou não?
Não vai ter essa meningite se a gente tomar alguns cuidados para proteger. Como eu falei, a principal via de transmissão é por gotículas de saliva. Então, como que é o isolamento? O isolamento não é de contato, não pode ter um toque, um abraço. É o isolamento respiratório que a gente fala. Existem máscaras específicas que a gente coloca no Lavar rosto. bem as mãos. Que propiciam a impossibilidade de você contaminar. Além disso, as medidas de higiene pessoal são fundamentais, né? As gotículas de saliva estão por aí. Então, a gente lavar bem a mão, manter a higiene, não trocar garfo, usar o mesmo copo, essas coisinhas que vão proteger bastante para essa disseminação da doença. Importante. Doutora, chegaram perguntas pelo nosso WhatsApp, a gente com muito carinho e respeito, a gente faz, a gente agradece. Vem lá de Gonçalves, Minas Gerais, o nosso amigo Wilson Fernandes. Bom dia, Wilson, Deus te abençoe. Bom dia, Frei. Doutor, se houver cegueira causada pela meningite, é reversível ou irreversível? Existe isso, doutor? Existe. As bactérias, as meningites, elas podem não cometer só as meninges, como também os nervinhos cranianos e outros lugares do cérebro. A depender do grau de agressão, isso pode gerar ou não sequelas. Tá? Essa cegueira, ou então mesmo surdez, algumas outras alterações que a gente tem com as meningites, elas dependem do grau de inflamação que tem. Se for uma inflamação pequena e o tratamento for precoce e bem feito, a possibilidade sim, bastante boa de recuperação. Uma meningite que não foi tratada de maneira adequada, demorou muito tempo para começar o tratamento, aí ela pode ter sequelas irreversíveis. Entendi, olha que interessante. A Fabiane Luz, de Campos do Jordão, São Paulo. Bom dia, Fabiane. Deus te abençoe, minha querida. Bom dia, Frei. Tenho uma pergunta. Adultos saudáveis devem mesmo assim tomar as 2 doses da meningite B, né? Vacina, doutor. Vamos já entrar no caso da vacina. Esse ponto, Fabiane, é excelente. É o ponto mais importante do que eu tinha para falar aqui para vocês. Vacinação. Tá? Qual que é a principal forma de controle dessas doenças? As meningites têm diminuído muito a incidência ao longo do tempo. Por quê? Pela instituição de vacinas. A gente consegue vacinar para meningococo, a gente consegue vacinar para pneumococo, a gente consegue vacinar para pneumococo, consegue vacinar para hemófilos, que são os principais agentes que a gente tem no nosso meio. Portanto, vamos vacinar. A pergunta da Fabiane, se pode vacinar, eu não acho só que deve, não pode, como deve ser vacinada essa paciente. Agora, em relação às vacinas ainda, doutor, as crianças, os idosos, eu posso chegar sei lá, numa unidade de saúde, olha, eu quero ser vacinado da meningite, posso ou não? Ou tem aqueles períodos? Perfeito. As vacinas até os 5 anos são para todo mundo. Tá? A gente tem lá as vacinas, o calendário vacinal, que vacinação com pneumococo, hemófilos e meningococo. Não cobrem todos os tipos no sistema público de saúde, mas a gente tem uma cobertura um pouquinho maior no sistema particular. Tá? Para os adultos, a gente vacina em situações especiais, se vão viajar para lugares que está tendo uma epidemia, se tem alguma outra doença crônica. Tá? Para a população mais idosa, já volta a ter o calendário vacinal de novo, principalmente para os vovozinhos que têm algum problema pulmonar. Certo, olha que importante. A Milena Vasconcelos, em São Paulo, capital. Bom dia, Milena, Deus te abençoe. A paz a todos, está dizendo ela. Estou assistindo ao programa e tenho uma dúvida. A meningite pode aparecer mais que de uma vez na mesma pessoa? A pessoa apareceu, fez o tratamento certinho, pode voltar? Isso é importante a gente falar. A meningite ela não é uma doença única, ela é um sintoma de uma inflamação de uma determinada área do nosso corpo. Então, por conta disso, diversos agentes podem causar essa doença. Então, ela pode ter uma meningite viral, depois uma meningite bacteriana. Olha uma só. coisa não exclui a outra. Pode ser uma viral, depois, etc. Viral de novo, Exato. Viral de novo. Por agentes diferentes. Entendi. Mas então pode ter acontecer. várias vezes. Ou seja, quer dizer, várias vezes, se é viral, bacteriana, a bactéria fica lá alojada, uma vez tratada ela é curada e eu pego de novo uma outra de outro lugar. Excelente pergunta. A gente pega outra bactéria. Tá? Aquela foi curada. Aquela mesmo foi curada. Você não tem uma meningite que ficou lá e ficou guardadinha, Tá. não. A meningite tem que ser tratada. E ela mata, o nosso sistema imunológico mata essas bactérias. E aí se contrai uma outra, Um outro numa vírus, outra um ocasião. outro fungo, alguma outra coisa. Entendi. A Flávia Pina, de São Roque, São Paulo. Bom dia, dona Flávia, Deus te abençoe. Criança de 11 anos com febre de 38,5 após vacina da meningite B. É normal, doutor? Essa reação é super normal, Flávio. A gente até espera, porque toda vacina causa uma reação imunológica, é o que a gente quer mesmo. Que o nosso corpo desenvolva anticorpos contra essa doença. Entendi. Então é normal ter um pouquinho de reação inflamatória, às vezes uma vermelhidão local, até uma febrícula mesmo. A gente fica preocupado quando essa febre se prolonga durante muito tempo ou acompanhada de outros sintomas. Mas é normal ter um pouquinho de febre, prostração, a criança ficar um pouquinho chorosa, isso é bem comum. O nosso amigo Hugo Bueno, de Valinhos, São Paulo. Obrigado, Hugo. Deus te abençoe. Bom dia, meu amigo. Deus te abençoe, viu? Com quais sintomas eu devo procurar um hospital de forma urgente em caso de contrair meningite? Perfeito. Tá? Os sintomas são febre, dor de cabeça,
vômitos, principalmente associados a crises convulsivas, a um rebaixamento de nível de consciência, ou uma prostração, uma alteração, uma confusão mental, qualquer outro sintoma assim. Tá, ok. A pessoa, o senhor falou assim, confusão mental, perder um pouquinho da consciência. Eu estou lembrando também de novo, né? Acho que o senhor tem que vir aqui falar sobre toxoplasmose, né? Perfeito. Porque isso também provoca, né, doutor? Perfeito, principalmente na fase aguda, porque na fase aguda ela se comporta como uma meningite. Olha Então só. ela tem esse acometimento do sistema nervoso central e pode dar uma confusão, uma alteração de comportamento, sonolência. São sintomas de alerta para ter alguma bactéria, algum vírus acometer no nosso cérebro. Ô, diretor, essa toxoplasmose, a neurotoxoplasmose, é uma doença bastante comum que está voltando com tudo. Acho que a gente podia, como Saúde e Fé, a gente podia fazer um programa só sobre isso, viu? O Fabrício Correia, de São Paulo, capital. Bom dia, Fabrício, Deus te abençoe. Estou com muita dor de cabeça e dói dentro dos meus olhos. Dói todo o meu corpo e coluna. Agora está me dando febre. Será que eu estou com meningite? É um quadro típico, doutor? Olha, Fabrício, é um quadro bem suspeito. Eu aconselho fortemente você a procurar uma unidade básica de saúde, ou até mesmo um pronto-socorro, para a gente fazer alguns exames complementares e avaliar se você tem ou não meningite. Mas isso é um quadro que pode ser sim. Doutor, uma mensagem então para quem está em casa, para a gente se prevenir dessa famosa meningite. Essa é a principal parte da nossa conversa. Apesar de ser uma doença grave, de ser uma doença que todo mundo morre de medo, ela tem uma prevenção muito simples, que é o quê? Vacinação. Tá? A gente tem que acabar com os mitos e com os dilemas em relação a vacinar. A gente tem vacinas para a grande maioria desses agentes. Então vamos vacinar para impedir que isso aconteça, para impedir que sequelas aconteçam, para impedir que isso se alastre mais. Muito bem, gente. Tivemos o prazer hoje de conversar com o Dr. Júlio César Pereira, médico neurologista que brilhantemente aqui nos esclareceu tudo sobre meningite. Quem quiser entrar em contato, gente, o telefone é 0 operadora 11 4193 4712, está na tela, ou 11 9 4783 6537. Está na tela para você copiar. Doutor Júlio, o senhor se comunica muito bem, fala muito bem, sempre é uma honra recebê-lo aqui nos estúdios Saúde e Fé, doutor. Né? Sempre que precisar, pode contar comigo. Que Deus abençoe, viu, doutor? Todos Posso nós, fazer amém. uma oração para o senhor? Por favor. Que Deus abençoe, A gente. todos nós.